paz do Senhor a todos os irmãos, professores, alunos da Escola Bíblica Dominical. Sou o pastor Geraldo Oliveira, sou professor de Escola Bíblica Dominical para os adultos e também professor de Teologia pelo ITEC, aqui em Criciúma. Estamos iniciando um novo trimestre, terceiro trimestre de 2025, e dessa feita nós vamos estar falando a respeito da igreja em Jerusalém. O propósito dessa lição é estudar a igreja primitiva em Jerusalém. Nós vamos verificar também a formação da igreja e a maneira dela ser. Nós vamos estudar a atuação do Espírito Santo na igreja, vamos examinar o testemunho, a pregação, o amor prático, as perseguições, a relação com as culturas, o concílio ali em Jerusalém, os desafios étnicos enfrentados pela igreja inicial. Essa lição ela foi escrita pelo pastor José Gonçalves, sendo que o tema central dessa lição é o crescimento da igreja primitiva em meio às perseguições. Temos certeza que nós vamos ter aí um trimestre abençoado, aprendendo aí as origens da igreja. O textuário dessa lição, da primeira lição, ele fala da seguinte forma, ali em Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Esse é o nosso textuário. A verdade prática da nossa lição diz que a igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito para cumprir a sua missão. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o que é a missão da igreja. Porém, essa é a verdade prática colocada aqui pelo pastor José Gonçalves. A leitura bíblica em classe, ela vai estar ali em Atos dos Apóstolos, do versículo 1 ao versículo 14 do capítulo 1, dizendo da seguinte forma: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses aí que estão falando? E o versículo 8 diz assim: e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígida, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos, perplexos, interpelavam um ao outro: que quer dizer isto? Outros, porém, zombavam, dizendo: estão embriagados. Então Pedro, ele se levanta com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os neste termos: varões judeus, e todos os que habitam em Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai às minhas palavras. Ou seja, irmãos, iniciamos com este relato bíblico, aonde acontece um dos grandes eventos da igreja, que foi o Pentecoste, a descida do Espírito Santo, a promessa de Jesus a uma grande multidão que estava com ele quando ele foi assunto aos céus. Então inicia ali, inaugura-se então a igreja em que Cristo é o Salvador, é o Remidor, é o Deus dessa igreja. E chegamos até hoje porque Cristo um dia, ele veio até essa terra, morreu na cruz do Calvário, para que todos aqueles que nele crê
pudessem alcançar a salvação. Dentro da introdução dessa lição, nós vamos ler da seguinte forma, que a igreja nasce no dia de Pentecostes. E este evento marcou o início de uma nova era, a era da igreja. O Pentecostes era uma das festas mais importantes dos judeus e acontecia 50 dias depois da Páscoa. Foi nesse dia especial que Deus derramou o Espírito Santo sobre todos os discípulos, batizando-os, derramando o Espírito no Pentecoste, marca do início da igreja como uma comunidade de profetas, como foi profetizado por Joel, em Joel 12, 28. No livro de Atos, Lucas ensina que este acontecimento tinha um significado especial para o fim dos tempos, pois já havia sido anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Então nós vamos entender aqui que o que estava acontecendo ali já havia sido dito no Antigo Testamento. Era uma profecia, era algo que não aconteceu assim, de uma hora para outra, ninguém sabe, não. Os irmãos já estavam aguardando, não somente por aquilo que Jesus havia dito quando ele foi assunto aos céus, as pessoas que ali estavam com ele, mas também o que já havia predito pelos profetas do Antigo Testamento. Nós vamos ver também que, além disso, o Pentecoste ele foi uma prova clara que Jesus havia ressuscitado. O propósito desse derramamento do Espírito Santo foi dar poder à igreja para testemunhar de Cristo ao mundo e levá-lo à verdadeira adoração. Isso é o que nós vamos ver nessa lição. Então nós vamos entender que há um propósito no derramamento do Espírito Santo para a igreja, né? Não foi somente um evento marcado para dar notoriedade à igreja, não. Ali estava marcando um propósito de Deus para que pudesse este povo ele receber o poder do Senhor, o poder de Deus para poder cumprir o propósito e a missão da igreja. Essa revista, ela fala sobre a missão da igreja ali dentro da verdade prática. E nós acabamos de falar aqui sobre missão da igreja. Mas o que é a missão da igreja? A igreja está aqui na terra por um propósito, ela tem um objetivo. E nós vamos ver que são várias a missão da igreja aqui na terra. Mas eu destaquei somente 3, são várias a missão, mas eu destaquei 3 para que nós possamos entender que a igreja tem um propósito aqui na terra, ela tem um objetivo. Deus não deixou a igreja aqui na terra simplesmente por um acaso, não. Ela tem um propósito, ela tem um trabalho a ser realizado. E dentre as várias missões que a igreja tem aqui na terra, nós vamos citar algumas. A primeira, evangelização. Evangelização é uma das maiores incumbências da igreja, é divulgar a palavra de Deus. Irmãos, nós vamos entender que dentre a missão da igreja, a mais clara e a mais objetiva é a evangelização. Então nós não podemos de forma nenhuma fazer com que a igreja ela fique reclusa. Não, a igreja tem que expandir, ela tem que crescer. E para isso é necessário a evangelização. É preciso que o evangelho seja proclamado, o evangelho seja divulgado, para que as pessoas venham então até Cristo. Nós vamos entender também que um outro objetivo é a adoração. A adoração é outra missão da igreja, é aguardar o propósito de ser adorador de Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, sendo a maior delas a nossa salvação. Outra missão da igreja é a adoração. E adoração é quando nós estamos reunidos para poder buscar a Deus, buscar a sua presença e adorar a Ele, não somente pelo que Ele tem feito em nossos dias, e são grandes as bênçãos que Deus tem derramado sobre nós. Porém, a maior incumbência que nós vamos colocar na nossa adoração, o maior intuito que nós vamos colocar na nossa adoração é o motivo pelo qual Ele nos salvou. Ele resgatou nossa vida. Nós estávamos perdidos e agora alcançamos a salvação que é em Cristo Jesus. Esse é o maior motivo que nós temos para poder adorar ao Senhor nosso Deus. E essa é uma missão da igreja, adoração. Nós evangelizamos para poder trazer adoradores na presença de Deus. Outra incumbência é dar testemunho. O mundo precisa ver na igreja a nossa transformação, e essa realizada por nosso Salvador Jesus.
Então, ou seja, eu saio, evangelizo, trago pessoas para poder adorar a Deus e ser transformada pelo poder de Deus. E assim a igreja cresce. A missão da igreja é fazer com que ela expanda, que ela cresça através da evangelização, trazendo eles para a adoração e esses transformados dar o testemunho dessa tão gloriosa salvação. Nós vamos ver aqui no primeiro ponto a natureza do Pentecoste bíblico, né? E já a síntese disso diz que o Pentecoste bíblico é um evento da natureza divina, centrada em Cristo e nos tempos finais. Então, o primeiro ponto que nós vamos ver é da natureza divina. Da natureza divina, irmãos, nós vamos entender ali que veio então um derramamento do Espírito Santo. E nós vamos falar de um som, né? O derramamento do Espírito Santo tem a ver com som. Diz a Bíblia, veio um som, e este som, ele enche toda a casa que estavam assentadas, as pessoas que ali estavam. Todos ouviram, este som era como um vento forte, impetuoso, veemente. Foram vistas também, então primeiro eles ouviram o som, depois foram vistas por eles, aí foi visual, línguas repartidas como de fogo. Deus se revela de forma teofânica a todos que ali estavam, de forma audível, som, e visível, o fogo. Deus se mostrou a Moisés lá no Monte Sinai de forma quase igual. Foi trovões, relâmpagos e som forte, e também como fogo. Nós vamos entender ali que aquele fogo ele não consumia a sarça, né? Ele era visível. Este evento em Jerusalém, irmão, ele acontece 10 dias após a ascensão de Jesus, onde ele prometeu a descida do Espírito Santo. Então o evento acontece 10 dias após a ascensão de Jesus, 50 dias após a Páscoa e 40 dias após a ressurreição. Então nós vamos ver, nesse episódio, ele tem uma data marcada. Jesus, quando ele falou na sua ascensão, e disse para quase 500 pessoas que estavam ali junto dele, vão para Jerusalém, né? Ele disse para ir para o templo, ele disse, vão para Jerusalém e lá aguardem. E nesse aguardo vai acontecer que em breve, e esse em breve de Jesus não é como a promessa da sua segunda vinda, não. Era para aqueles dias, fiquem lá em Jerusalém e ali aguardem, porque em breve virá o Espírito Santo, um outro Consolador, e esse vai estar com vocês todos os dias. E ali eles foram e aguardaram, e buscando, e eles estavam buscando e atuando e fazendo. Nós até entendemos que nesse início ali, Pedro ele até aproveita essa reunião que estavam ali as pessoas assentados, aguardando a descida do Espírito Santo. Eles fazem até uma reunião ali com as pessoas que ali estavam, e eles fazem a eleição de Matias, né? Que ele substitui a Judas, que havia morrido, e agora eles fazem a eleição de Matias nessa reunião, antes da descida do Espírito Santo. Muito bem. O segundo ponto que nós vamos estar vendo é um evento paralelo ao Sinai. Já o início é a seguida desse primeiro ponto. E aí nós vamos ver, irmão, que aqui é a marcante presença de Deus, tanto lá no Sinai, como também no Pentecoste. Nós vemos ali a marcante presença do Senhor, no Sinai e no Pentecoste. Então, no Sinai, Deus manifesta a sua presença trazendo a lei ao povo, escrita em pedras. No Pentecoste, Deus se manifesta pelo Espírito Santo, trazendo a graça e a sua palavra gravada, não em pedras agora, mas em nossos corações. O Pentecoste, ele marca o encontro do Espírito Santo com a igreja. Agora o homem tem Deus de forma plena em sua vida. Irmãos, essa descida do Espírito Santo é uma marca que ela transforma a vida das pessoas que têm Deus na sua vida. Ela transforma. Porque até então, as pessoas não tinham de forma plena o Espírito Santo. O que acontecia é que muitas vezes o Espírito Santo ele vinha, descia sobre uma pessoa, usava ela e depois se retirava.
Porém, no dia de Pentecoste, algo de extraordinário acontece. Sabemos que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ele tem os mesmos atributos, porque é uma só pessoa. E um dos atributos de Deus é a sua onipresença. E a onipresença é a forma mais marcante do Espírito Santo. Por quê? Agora ele vem e ele permanece naquela pessoa que entrega a sua vida para Cristo, que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Ele recebe o Espírito Santo. Ele está agora com Deus nas suas entranhas, com Deus na sua vida. Agora ele é morada de Deus, ou seja, Deus habita nessa pessoa. E ela começa a atuar justamente no dia de Pentecoste. Olha como o Pentecoste ele é tão importante para a igreja, porque ali é o marco em que Deus começa a fazer morada na vida das pessoas. É um marco extraordinário para a igreja. Então nós vamos ver que o Espírito Santo ele começa a habitar agora na vida das pessoas, trabalhando na vida delas, atuando na vida delas. Porém, nós vamos entender que acontece também um outro evento. Então, nós vamos ver nessa terceira parte que aqui está centrada em Cristo e nos tempos finais. Vamos entender isso aqui um pouco. Olha, nós precisamos entender que o Pentecoste é um ponto que acontece na vida daqueles que estão na igreja, mas ele é uma sequência do plano e do projeto de Deus. Vamos entender isso aqui. O Pentecoste, ele é cristocêntrico. Ele é cristocêntrico. Pedro deixa claro que o Pentecoste está totalmente ligado a Jesus. O derramamento do Espírito Santo está ligado à morte, à ressurreição e à ascensão de Cristo. Não haveria o Pentecoste sem o sacrifício na cruz. O Pentecoste foi o cumprimento da profecia de Joel, lá no Antigo Testamento. O Pentecoste tem um significado escatológico, pois está ligado a um plano de Deus nos últimos dias. O que nós queremos dizer aqui, o escritor José Gonçalves, ele quer dizer, e também Pedro ele declara, que, irmãos, o Pentecoste, ele é uma sequência do plano e do projeto de Deus. Não haveria Pentecoste se não houvesse a cruz de Cristo, se não houvesse a morte de Cristo, se não houvesse a ressurreição de Cristo. Ou seja, para que houvesse o Pentecoste, era necessário o sacrifício de Jesus Cristo. Sem o sacrifício de Jesus Cristo, não haveria nem a igreja que nós temos hoje. Então, para que tudo venha acontecer, o primordial é o sacrifício de Jesus Cristo. E esse para a nossa salvação. O outro ponto da nossa lição é o propósito do Pentecoste bíblico. E a síntese diz assim: o propósito do Pentecoste bíblico é promover a verdadeira adoração e capacitar os crentes para testemunhar. Então, essa aí ele está envolvido na missão da igreja. Então, nós vamos ver que o primeiro ponto aqui é promover a verdadeira adoração. Então, o Pentecoste, ele tem como um dos seus propósitos promover a verdadeira adoração. Então, o que está ligado aqui no Pentecoste adoração? Então, a ação do Espírito Santo nos leva a adorar a Deus. Então, é o seguinte, o Pentecoste produz internamente em nossas vidas o desejo da verdadeira adoração. O Pentecoste nos leva a propagar as grandezas de Deus. Paulo relata em 1 Coríntios 14, 17, que o crente cheio do Espírito Santo dá graças a Deus de uma forma especial. Ele coloca ali assim, dá bem as graças. Não que isso seria o mais importante. Está bem explícito ali quando Paulo escreve ali a carta à igreja de Corinto, né? E também coloca aí que o fogo pentecostal, ele promove o louvor. Irmãos, quando nós falamos do Pentecoste, o Pentecoste nós vamos ver daqui a pouquinho que ele está muito envolvido com o batismo com o Espírito Santo. Não significa isso que os irmãos que não são batizados com o Espírito Santo, que não têm o desejo da adoração, que ele não adora também. Sim, irmão, todos nós estamos ali adorando a Deus
com desejo, com amor no nosso coração, pelo que Jesus já fez por nós. Porém, irmãos, quando aqueles que já receberam o batismo com o Espírito Santo, isso é algo que é promessa de Deus para todos. Todos podem buscar o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é para todas as pessoas. Essa busca é que é necessária na vida de cada um. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de graça, de poder na vida dele. E isso promove dentro do seu ser um desejo de uma genuína adoração. A adoração ela é diferente, porque se manifesta de uma forma com mais fervor. Não que aquele que não é batizado com o Espírito Santo, ele não tenha também esse fervor na sua vida. Ele não sente as emoções, ele não chora no momento da adoração. Isso sim acontece. Porém, irmãos, o revestimento de poder na vida do crente, ele tem uma forma especial de poder adorar ao Senhor. Por quê? Nele se manifesta o poder de Deus. Tanto naquele que não é batizado, como naquele que é batizado, tem o poder de Deus. Porém, aquele que é batizado, ele tem uma graça e um revestimento maior na sua vida. É isso que nós precisamos entender. Muito bem. O outro ponto é o poder para testemunhar. Então, falamos sobre o poder para a adoração e agora nós vamos falar sobre o poder para adorar. Adoração, nós já falamos. Agora vamos o poder para testemunhar. E isso, como você lembra, está intrínseco, né, em uma da missão da igreja, que é testemunhar. Muito bem. O Pentecoste vem para encorajar o crente. É uma dimensão escatológica. O Pentecoste vem antes do grande dia do Senhor. Então, ou seja, vem agora o Espírito Santo, depois da vinda do Espírito Santo, depois então virá Jesus. Jesus voltará posteriormente. Então, primeiro vem o Espírito Santo e depois Jesus voltará para buscar a sua igreja. Devemos aguardar a vinda do Senhor, mas não com o desejo, irmão, de fugir deste mundo e deixar as almas sem conhecer a Cristo. Isso seria um ato egoísta da nossa parte. O Pentecoste não é para nos fecharmos e enclausurar a nossa adoração, mas pelo Espírito Santo nós somos capacitados a testificar de Cristo com a sua palavra o nosso testemunho, aguardando o grande dia da vinda do Senhor Jesus. Então nós vamos entender aqui que esse revestimento no Pentecoste, ele vem para poder nos dar graça, para poder adorarmos ao Senhor. E agora, pela transformação do Espírito Santo na nossa vida, nós vamos testificar às pessoas do que Deus fez em nosso ser, dessa transformação. E o interessante aqui, irmãos, é que muitas igrejas hoje, elas estão enclausuradas dentro do seu testemunho somente local, dentro da igreja, a sua adoração somente dentro da igreja. E isso, irmão, é se enclausurar. E o propósito da igreja não é somente ficar dentro das quatro paredes. Não, é levar. Se os irmãos observarem, quando aquelas pessoas estavam ali naquele ambiente, estavam naquele local reunidos, quando elas recebem o batismo com o Espírito Santo, e eles começam a falar em línguas estranhas, o que acontece, irmãos? Eles saem para a rua. Por quê? Todos aqueles que estavam ali em Jerusalém começam a ouvir eles nas suas próprias línguas. Nós vamos ver lá que tinha lá medos, persas, elamitas, pessoas de várias partes, começaram a ouvir aquelas pessoas falando em outras línguas. E eles entendiam na sua própria língua. Era um propósito de Deus naquele momento. Não significa que ou falar em línguas estranhas hoje, necessariamente nós estamos falando uma língua para que alguém possa compreender ou entender no seu dialeto. Não, não é isso. O que nós queremos dizer é que hoje nós falamos em línguas estranhas e alguém que tem o dom de interpretar aquelas línguas vai passar para a igreja, ok? Muito bem.
Então nós vemos diante disso que esse Pentecoste, ele precisa gerar em nós essa ação do Espírito Santo. Ele precisa gerar em nós o desejo de adorar e de testificar. E não nos enclausurarmos ali aguardando a grande vinda do Senhor Jesus Cristo, querendo que Ele venha rápido. Não, seria até um ato egoísta da nossa parte, sabendo que tem muitas pessoas que ainda precisam ser alcançadas pelo Espírito Santo, ser alcançada por Cristo, ser alcançada por Deus para a sua salvação. Nós não podemos ser egoístas, querendo que Jesus venha agora, nos leve, porque já fomos salvos mesmo. E aí? E as outras pessoas que precisam de Cristo? E as outras pessoas que precisam ainda da salvação? Então, nós devemos aguardar Jesus Cristo, mas entendemos que enquanto Ele não vem, a nossa missão é levar a palavra, levar a mensagem que salva e que transforma. Muito bem, irmãos. O último ponto são as características do Pentecoste bíblico. Dentro da síntese, o Pentecoste bíblico é caracterizado por uma experiência definida e contínua, na qual as línguas são evidência do enchimento do Espírito Santo. Então agora nós vamos falar um pouco mais de propriedade a respeito da ação do Espírito Santo na nossa vida. Como que ele age, como que ele atua. Muito bem. O primeiro ponto é uma experiência específica. Então vamos lá. Batismo com o Espírito Santo. Capacitação para o crente. Então, Atos dos Apóstolos mostra o derramamento do Espírito Santo com o batismo com o Espírito Santo. Então, no dia de Pentecostes, o Senhor Jesus batizou quase 120 crentes com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é somente para os salvos em Cristo. O batismo com o Espírito Santo é para os salvos, mas a salvação foi conquistada pelo sacrifício de Jesus no Calvário. E esta obra promoveu, então, a bênção pentecostal. Então nós vamos entender, irmão, que a salvação é para todas as pessoas, mas o batismo com o Espírito Santo é para aqueles que foram salvos. Então nós vamos entender que para nós recebermos o verdadeiro, o genuíno batismo com o Espírito Santo, é preciso nós termos recebido o perdão de Cristo, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. E como que isso acontece? É através da nossa aceitação. Nós aceitarmos o que Jesus fez por nós, o que Jesus realizou na cruz do Calvário. E isso tem que ser bem dito à classe, tem que ser bem falado aos alunos, porque muitas vezes a pessoa entende que ele não está preparado, ele não está pronto para poder receber o batismo com o Espírito Santo e acaba não buscando. Não, irmão. Se ele já é um salvo, se ele está dentro da igreja, ele está em comunhão com Cristo, ele está apto a receber o batismo com o Espírito Santo. Tem muitas pessoas, porque todos nós somos pecadores e vivemos nossa luta com o nosso cotidiano, essa briga, essa luta contra o pecado. Porém, irmãos, nós entendemos que o batismo com o Espírito Santo parece que é até mais para aquelas pessoas que precisam mais, sabe? O batismo com o Espírito Santo é para aquele que realmente Jesus olha para ele e fala, se eu não ajudar, se eu não fizer alguma coisa por essa pessoa, talvez ele não resista, né? Parece isso, porque ele é um revestimento de poder, ou seja, é algo a mais que Deus dá, muitas vezes, para poder ajudar essa pessoa a permanecer na fé. Ajudar essa pessoa a poder realizar o projeto, a obra, porque muitas vezes a pessoa tem desejo, tem vontade, mas não tem coragem, tem desejo, tem vontade, mas não tem disposição, e aí vem esse revestimento de poder para poder dar graça, autoridade, capacidade para que essa pessoa possa realizar a missão da igreja, que é anunciar o evangelho, é levar a verdadeira adoração e testemunhar a transformação às pessoas. Muito bem. Nós vamos ver aqui, irmãos, que existe uma diferença de batismo com e no Espírito Santo. Então vamos entender um pouco sobre isso. Na leitura que eu coloquei aqui, você vai entender da seguinte forma, olha, batismo com o Espírito Santo fala do revestimento de poder para serviço e uma capacitação e também uma ação do poder de Deus. Batismo no Espírito Santo
é a regeneração ou o novo nascimento, onde a pessoa, no momento da sua conversão, recebe o Espírito Santo para habitar nele. Muito bem, irmãos. Então, isso é muito importante deixar bem claro às pessoas que existe uma diferença de batismo no Espírito Santo e batismo com o Espírito Santo. Primeiramente, vem o batismo no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? É quando a pessoa se converte, ele é transformada, e aí vem o Espírito Santo e começa a habitar nessa pessoa. Isso é o batismo no Espírito Santo. Deus vivendo nela. Batismo com o Espírito Santo. Agora é um revestimento de poder na vida dessa pessoa. E aí nós vamos ver que haverá evidências para isso. E nós vamos entender que a evidência, nesse caso, é o falar em línguas estranhas. Muito bem, uma experiência definida e contínua. Então, nós vamos falar agora dessa evidência do batismo no Espírito Santo e o falar em língua. Tá? Na realidade, aqui é batismo com o Espírito Santo, né? E o falar em línguas. Com o enchimento do Espírito Santo, o crente começa a falar em línguas conforme o Espírito concede. Esse batismo com Espírito Santo é evidenciado com as línguas. Não foi o amor afetuoso ou um sentimento de grande alegria que convenceu os crentes judeus que os gentios convertidos haviam recebido o batismo com o Espírito Santo. Então nós vamos entender aqui, irmãos, que existe uma evidência. E essa evidência, para saber se a pessoa foi ou não batizada com o Espírito Santo, é o falar em línguas estranhas. Muito bem. E essa língua é evidenciada de que forma? As pessoas vão ouvir, você vai se ouvir a falar, de uma forma que ela não é decorada, né? Esse falar em línguas não é o repetir o que os outros dizem, não, irmão, ela virá de dentro de você. É algo que virá do poder de Deus, é uma ação do Espírito Santo na sua vida. Então é algo que você não vai sentir essa ação, esse falar, de algo que você aprendeu. Não, ele vai acontecer, né? Ela não vem de fora para dentro, ou seja, eu aprendo aqui fora e trago para dentro. Não, irmão, ela virá de dentro para fora. Essa é uma explosão que acontece na vida do crente quando ele é batizado com o Espírito Santo. Ele começa a falar em outras línguas. Muitas vezes a gente olha que uma pessoa tão amorosa, carinhosa, bondosa, afetuosa. Porém, irmãos, se ela não falar em língua estranha, não significa que ela é batizada com o Espírito Santo porque ela é amorosa, ela é afetuosa, ela é carinhosa, ela é dedicada. Não. A evidência não é o amor. A evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em outras línguas. Muito bem, as línguas e o amor. O amor faz parte de um crescimento espiritual. A evidência do batismo é o falar em línguas e não o amor. Paulo mostra que o amor não é a consequência do batismo com o Espírito Santo, mas o crescimento e a maturidade em Cristo Jesus. Então, ou seja, o amor, ele é a consequência de um crescimento espiritual, de uma transformação de vida. Estamos indo já para a conclusão. E dentro dessa nossa conclusão, nós vamos ver que o Pentecoste ele marcou o início da era da igreja. Jesus agora, glorificado, batizou os crentes no Espírito Santo. E o Espírito Santo os inseriu no corpo de Cristo, que é a igreja, cujo nascedouro foi o Pentecoste. Este evento é essencial porque mostrou que Deus deseja uma igreja capacitada para cumprir a sua missão, que é pregar o evangelho ao mundo, tanto por palavras quanto por ações. No entanto, essa missão só pode ser realizada com êxito pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, nós concluímos aqui a nossa lição, mas fica bem claro que essa inauguração da igreja no dia de Pentecostes, ela traz um marco para a igreja, uma transformação, aonde agora a igreja ela tem a presença contínua
de Deus em nossas vidas. Não no meio da igreja só, mas em nossa vida, na vida de cada pessoa. E essas pessoas que têm agora o Espírito Santo, que foram batizadas no Espírito Santo, agora elas podem receber o batismo com o Espírito Santo, capacitando elas mais ainda para poder cumprir a missão e o projeto da igreja. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Agradecemos a todos que estão nos ouvindo, a todos que chegaram até esse momento, que puderam aprender um pouco aqui para poder transmitir também essa primeira lição do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical para os adultos. Deus abençoe a todos os irmãos em Cristo Jesus. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.